Gente, hoje nós vamos para a nossa sexta aula, né? Mas a quinta lição. Então, eu vou aqui novamente tirar o meu amiguinho, que nessa hora não me ajuda, e vamos ao nosso estudo. Bom, nós sempre começamos com o nosso recapitulando, né? Então, eu vou compartilhar a tela para que a gente consiga olhar o nosso estudo aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ok. Então, vamos lá. Riquezas que temos em Cristo. Quem quer ler essa tela toda? Isso aqui, gente, está colocado para que nós não nos esqueçamos dos detalhes, né, do que nós já vimos. Isso é super importante para nossa mente ir guardando. Por isso é importante que a gente leia, que a gente veja e veja várias vezes. Então nós vamos ver esse recapitulando daqui, né, desde o tempo que nós começamos esse estudo para o final dele, tá? E isso tem um objetivo, que a gente não esqueça. É bem isso mesmo, que a gente memorize, que a gente tenha isso muito sólido na nossa mente. Então vamos lá, riquezas que temos em Cristo. Tá. Vamos lá. Riquezas que temos em Cristo. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Salvação, alegria, paz, perdão, comunhão com Deus e com os irmãos. O Espírito Santo nos dirigindo à vida eterna dentre tantos outros recursos inesgotáveis. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Honrar a Deus com uma fé correta. Ter a dimensão certa do sacrifício de Cristo, do que fomos salvos, de que fomos escolhidos por Deus na eternidade para o propósito de sermos para o louvor da sua glória. Termos a convicção que a revelação de Deus que dá maturidade à nossa fé. Fomos selados pelo Espírito Santo. Em Cristo temos a redenção e o perdão dos pecados. O Espírito Santo é o selo de propriedade colocado naqueles que ouvem e creem na palavra da verdade. Pertencemos a Deus. O penhor, a garantia do que Jesus prometeu, nossa herança até a redenção. Vimos também a graça maravilhosa. A graça de Cristo é um ato livre e soberano do amor e da misericórdia de Deus, independentemente do que os homens possam ser ou fazer. Uma pessoa espiritualmente morta não pode sequer tomar a decisão de ter fé, a não ser que Deus primeiramente lhe conceda o sopro da vida espiritual. Agimos pela fé concedida pela graça. E o mistério da unidade em Cristo. Em Cristo não existe mais separações. Na cruz ele destruiu a inimizade e trouxe para perto do Deus Santo o homem pecador. Criou um novo homem com uma nova essência, sem rótulos, apenas cristão. Ele trouxe paz para os que estavam perto e para os que estavam longe, e a sua paz é permanente. Pertencemos à família de Deus, somos unidos no seu corpo aqui na terra, seus embaixadores, a Igreja. Nosso testemunho é viver em unidade e amor, tendo a fé em um único Salvador suficiente que nos dá livre acesso pelo seu Espírito e nos faz aceitáveis diante do Pai. Hoje, então, vamos ver o poder e o amor de Cristo, né? E nesse estudo, gente, é muito importante que a gente entenda não somente a verdade sobre tudo que possuímos em Cristo, que são as riquezas que temos nele, que o Renan leu no comecinho, mas também de que somos divinamente capacitados a viver nossa grande salvação. Por quê? Porque está em nós o Espírito Santo. Então, eu coloquei da nossa revista esta pergunta aí. Você se sente seguro do amor que Deus tem para com você? Por quê? Alguém quer dar alguma palavra nesse sentido? Você se sente seguro?
segura do amor que Deus tem para com você? Eu me sinto. Eu me sinto. Às vezes a gente pode ficar até assim, se questionando, puxa, mas tá tão complicado, eu tô orando, ou então eu tô me dedicando e eu não tô vendo as coisas acontecerem e tal. Mas ainda que haja essa situação, nós não devemos nos questionar, botar em xeque, em dúvida, o amor de Deus por nós. Nós podemos ficar seguros no amor de Deus por nós, porque foi Ele mesmo que disse, Ele mesmo que nos provou isso, né, na cruz do Calvário. Então é muito importante que nós estejamos mais concisos de que a nossa vida com Deus, ela não depende de nós, né? A fé é colocada em nós por Deus, e esta fé independe daquilo que nós façamos, né? Deus nos escolheu. Não no sentido de que você então pode começar a pecar e fazer da sua vida assim aquela invasão de coisas contrárias a Deus, de modo algum, né? Evidentemente que não é isso, mas sim de que ainda que haja condições ruins, dificuldades, doenças, planos que foram frustrados aí, nós não devemos desconfiar nunca de que Deus deixou de nos amar, porque isso é impossível de acontecer. Uma existência espiritual pobre é uma tragédia. E uma existência espiritual pobre tem a ver com isso, né? Você botar em xeque, em dúvida, o amor que Deus tem por nós, seus filhos. Então, esse texto é um texto que eu estou vendo da revista. Uma existência espiritual pobre é uma tragédia, pois os filhos de Deus possuem riquezas e recursos sem medida. Nós podemos experimentar a vida plena e completa. Tem um versículo que diz assim, lá em João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo dizendo, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa é a proposta do Senhor para nós. Então, nós podemos confiar e estarmos muito solidamente firmados no amor de Deus por nós. O tema da nossa lição, título, né? O amor e o poder. Então, o poder de Deus e o amor de Deus são elementos, são características dele imutáveis. Por isso nós podemos confiar nisso, cegamente. Vou compartilhar agora o nosso texto, nós vamos ler. Oi. Claro. Não só exatamente sobre a lição, é importante a gente recapitular também, eu entendo, como Paulo ele divide essa epístola, essa carta de Efésios, né? Então, essa lição que nós estamos vendo hoje, irmãos, ela é fundamental e importante porque ela vai completar, ela vai fechar o assunto que está ligado ao que Paulo fala em relação às riquezas que nós, como membros do corpo de Cristo, temos em Cristo. Então, isso para nós é importante porque é exatamente essa segurança, essa certeza de tudo aquilo que está escrito na palavra, nós podemos viver dessa forma. E aí é interessante porque no texto ele vai até o versículo 21 e na partir da semana que vem nós vamos entrar no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que aí ele não fala mais das bênçãos espirituais que nós temos. É mais ou menos assim, olha, então a partir das bênçãos espirituais que vocês têm, qual é a sua responsabilidade diante disso? Então, aí nós vamos começar a entrar nas próximas aulas nas nossas responsabilidades em relação a isso, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, como devemos ser a nossa vida, nosso dia a dia diante das situações ou como corpo de Cristo. Mas por que essa primeira parte? Exatamente para que a gente tenha essa consciência, essa certeza de tudo isso que a Ruth tem dito, tem nos ensinado, dessa segurança que nós temos, e aí por isso, então, eu não vou falar, senão eu vou ficar entrando na aula, vou atrapalhar a Ruth, mas e aí é por isso que Paulo, então, ele finaliza esse capítulo orando, né?
pelos Efésios, né? E aí é a sequência da lição aí, Ruth. Segue o jogo aí. Mas é isso mesmo. Valeu, Renan, você ter incluído essa lembrança, né? É Que lá importante a atrás a gente gente fazer falou essa disso. divisão, É, como que a é carta é dividida, importante. é bem assim, é bem no meio, ela é bem prática, isso que é interessante. Uhum. Capítulo 1 ao 3 e depois do 4 ao 6, então é muito prática a carta, é importante ter essa divisão e essa Entendimento, noção, né? essa leitura boa, né, do que é É, que a gente está vendo. e- Isso é verdade. Ele nos abastece, né? Ele nos dá isso, toda a base para que nós tenhamos condição de pegar aquilo que está sendo informado, que está sendo afirmado, e através disso nós termos essa capacidade de tocar o dia a dia nosso, a nossa vida em cima desse ensinamento. Então ele te dá uma base sólida. Daí então você seguir, saber o que fazer, por que fazer, alinhar, sabe? Acertar a vida, o seu modo de entender sobre Deus. Então isso é bastante importante. Na verdade, isso é fundamental, né? Se você não tiver uma base, é aquilo que a própria Bíblia fala. Qualquer ventinho de doutrina, lá vai você, né? Que nem uma folha solta no vento. E não é isso. De modo algum é isso. O apóstolo Paulo, além de ser um pastor que orienta, ele nos posiciona de uma forma muito específica, né? Vamos ver nesse texto, no texto de hoje, de 14 a 21, para nós darmos sequência aqui. Eu já vou compartilhar. Acho que eu estou com a tela. É essa aqui agora. Vamos lá? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esta é a oração do apóstolo Paulo, né? Para nós, para eles e para nós. Então, que importante saber que alguém orou por nós. orou exatamente por nós que estamos aqui nesse momento. É. Fala claramente lá por todas as gerações. Exatamente. Isso é muito interessante. Isso é tremendo. Pensa no apóstolo Paulo. Você conheceu? Eu não. Eu não estava lá. Mas, gente, que coisa preciosa isso aqui. Esse aí que a gente ouve falar durante tanto tempo, né? Com ensinos tão profundos, ele orou por você e orou por mim. E ele orou o quê? Vamos olhar aqui, ó. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio de quem? Do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Para que Cristo habite nos nossos corações mediante a nossa fé. Então nós precisamos saber que Cristo habita em nós através do Espírito Santo mediante a nossa fé. Isto é certo. Oro também, olha só, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Vocês, Renan, Célia, a Cris, a Sandra, o Flávio, a Ruth, todos, a Igreja Batista do Ipiranga, todo o corpo de Cristo nesta terra. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito sério. E ele diz que nós, em amor,
estejamos arraigados. Arraigados é aquilo que a árvore faz com as suas raízes, né? Ela se aprofunda no terreno. Ela vai lá no fundo buscar os nutrientes que ela precisa. E esses nutrientes estão onde? No amor. Então, é muito profunda essa carta, é muito profundo esse estudo, é muito profundo o que nós temos que, de base, né, para a nossa vida cristã seguir forte, seguir firme. Qual a razão de Paulo se ajoelhar diante do Pai? A razão está no versículo 13. É bom a gente entender também o seguinte, a carta não está desvinculada um capítulo do outro, pelo contrário. Tá? Então, voltando aqui para o 13, é exatamente isso. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, por causa disso, né, ele se ajoelha lá. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Então, gente, vamos em frente. Agora aqui eu vou interromper, mas a gente já vai continuar. Vocês estão conseguindo me ver agora? Para que Deus receba a glória que merece e para que nós consigamos atingir a realização e o propósito para o qual nós fomos criados, nós precisamos que Deus habite o nosso coração. Necessitamos de iluminação e motivação. Este estudo focaliza a magnífica intercessão de Paulo pelos Efésios e por nós também, né, gente? Numa veemente oração pastoral, ele transmite uma rápida visão do tipo de existência rica que é possível quando nós estamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, é a proposta do apóstolo Paulo aqui, né? E o que é ter toda a plenitude de Deus? Alguém quer falar a respeito? Eu posso arriscar. Se é que isso é possível, né? Se é que você É, a assim você verdade. já entregou, Renan. Poxa, Oi? Oi? assim você já entregou. Não, a verdade é que o ser humano, na nossa condição limitada, né? Uhum. Realmente nós nunca seremos capazes, talvez, até de viver de essa plenitude, ou de entender pelo menos essa plenitude, né? Essa plenitude de Deus. O que é ser pleno no Espírito Santo, o que é ser pleno de Deus, né? Uhum. Mas eu entendo que realmente viver essa plenitude de Deus é conhecer as Escrituras, porque é ali onde Deus se revela, de uma forma que isso mude a sua forma de viver. Em qual sentido? No sentido dos seus pensamentos, no sentido dos seus ou das nossas atitudes, né? Uhum. As Escrituras me capacitam para entender a vida de uma forma em que eu confie plenamente no plano de Deus. Ainda, e eu falei entender, né? Mas na verdade eu acho que viver a plenitude de Deus é viver mesmo sem entender as coisas de Deus, né? E Uhum. ainda assim ser submisso a essa vontade, né? Uhum. Então tudo tem a ver com a gente fala um termo, a cosmovisão que você tem da vida, né? E a nossa cosmovisão tem que ser uma cosmovisão pautada nas escrituras em relação a todos os assuntos, né? E isso nos ajuda no dia a dia a superar as nossas questões, todos temos, né? Sem dúvida. Seja eventualmente uma enfermidade, uma doença, uma questão financeira, uma questão conjugal, os nossos relacionamentos. O conhecimento de Deus nos ajuda a lidar com tudo isso de uma forma que traga a glória de Deus, né? Sempre com foco na glória de Deus. Sim. Sim. É exatamente isso, é isso tudo também, junto com isso daqui, e mais algumas pinceladas que nós vamos conseguir dar hoje. Eu digo pinceladas porque é ruim do assunto se esgotar, né, gente? É o mesmo que você querer explicar Deus. Isto não cabe na nossa concepção, na nossa limitação, como você mesmo disse, Renan.
A nossa limitação faz exatamente isso conosco, né? Faz que a gente chegue até um momento, até um ponto. Depois fica difícil de conseguir depreender. Mas a plenitude de Deus é ter aquilo que Ele é ter em nós aquilo que Ele é. Esse termo traz o sentido de encher, né, de cumprir, de completar. Pensa num copo com água, de completar até transbordar. E transbordar da essência de Deus, né, do que caracteriza Deus. O que caracteriza Deus? O que é parte do caráter de Deus? Justiça, amor, bondade, compaixão, perdão, misericórdia, santidade, longanimidade, paciência, majestade, poder, são características de Deus. São coisas inerentes ao Senhor Deus. E estar pleno de Deus é verificar essas coisas na gente. E como que isso pode estar em nós? Na revista tem um parágrafo, e eu peguei esse parágrafo e coloquei aqui. Tem a ver com viver plenamente aquilo que nós já possuímos por completo. E ser dominado pelo Senhor sem nada ter de si próprio. É a Ruth ir saindo de cena para que o Senhor esteja aparecendo. Como isso pode acontecer? Isso só pode acontecer quando eu permito, no sentido de eu pedir a Deus, de eu estar a serviço dele como serva, que ele venha me preencher, que ele venha me moldar, que eu admita o tamanho do meu problema, do meu pecado, do meu erro, do meu temperamento, e eu diga a Deus, Senhor, isso aqui não combina com o Senhor. Vocês vão se lembrar que nós já vimos naquela lição anterior sobre sermos semelhantes a Cristo. Vocês lembram disso? E esta semelhança com Cristo tem a ver com a plenitude. Quanto mais nós nos aproximarmos ao modelo que Cristo deixou, mais nós estaremos perto, sendo envoltos por esta plenitude. Entende? Não vai ser completa, gente, porque a nossa limitação impede isso. O problema não é com Deus, evidentemente. O problema, a nossa limitação é nossa, não dele. Então é importante que nós tenhamos isso daqui em mente. A plenitude de Deus é algo que o Espírito Santo nos dá. À medida que o Espírito Santo em nós tem a liberdade de agir, quando você, como um servo, se posiciona diante de Deus como quem? Senhor, eu dependo do Senhor me moldar. Eu estou abrindo meu coração no sentido de que o Senhor pode fazer. É Ele que faz, então que o Senhor venha e faça em mim a obra, a mudança, sabe? A melhoria, né? Sabe assim, fechado para a reforma? É isso. E a reforma quem vai fazer é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Eu posso dar uma palavrinha que o Renan e você falou? Dá uma passagem em João capítulo 14, versículo, a partir do versículo 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quando vos tenho dito. Desde-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Perfeito. Como é que diz aí? E eu vou fazer vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Como é que nós podemos lembrar daquilo que a gente não sabe? Certo? Então é necessário que nós estejamos dispostos, gente. É muito importante a nossa postura. A nossa postura vai indicar o que é que nos interessa. A Bíblia também diz que onde estiver o seu coração, aí vai estar o quê? O seu tesouro. Onde o seu coração estiver, vai estar o seu tesouro.
Então, o que passa na sua mente, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus planos, o seu íntimo, a sua intimidade, ali precisa haver uma rendição de tudo isso ao Senhor. Não há como nós vemos isso na física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então nós temos que verificar que o nosso coração, ele precisa de Deus, ele precisa estar em sintonia com o Senhor. Então vejam aqui esta tela. Quando confiamos em Deus e estamos imersos no Espírito Santo, em sintonia com Deus, integrados ao Espírito, para ter força para cumprir o que Deus tem como propósito para seus filhos. Conforme o capítulo 1, 4 e 12, a liçãozinha de casa que eu vou deixar. Veja lá, capítulo 1 de Efésios, de 4 a 12, foi o primeiro estudo. Ele já colocou de si mesmo no nosso interior. Nós vimos no texto, Paulo orou. Paulo orou para quê? Para que Cristo habitasse no nosso coração. E isso não pode ser excedido. O que ele colocou em nós não tem a mais para colocar. Entende? O que nos falta? Está grifado aí, o que falta é a nossa obediência, a nossa total confiança e a nossa plena submissão. Né? Então, existe um poder colocado em nós. E esse poder colocado em nós está à nossa disposição, forte como sempre foi. Certo? Então, o interior contaminado torna impura a pessoa toda, inteira. E isso daqui é uma verdade. Veja que se nós temos em nós o Espírito Santo, se Cristo habita no nosso coração, como nós já estudamos e nós vimos nesse texto, Cristo habita em nós. Então, não tem mais o que colocar. Diria que tudo que está a nosso dispor, espiritualmente falando, está colocado. Né? Então nós precisamos nos apropriar disso com confiança, obedecendo, vendo tudo isso que Paulo nos ensina, de base bíblica, de base espiritual, de confiança em Deus, da pessoa de Deus, daquilo que nós fomos resgatados, né? Nós somos tirados, como Paulo diz lá no começo do capítulo 2, da nossa vã maneira de viver, né? Das nossas transgressões. Nós somos retirados disso. Nós somos predestinados, escolhidos, separados lá na eternidade. Então isso tem que fazer diferença em nós. Nós somos família de Deus e isso precisa fazer diferença em nós. Então a nossa obediência, a nossa submissão precisam estar sendo postas em prática. Para a nossa vida poder estar se aproximando mais de Deus, estar experimentando dessa plenitude. Diria assim, do começo da plenitude, né? Mas continuando aqui, nós temos o início do desdobramento do nosso texto. Então nós temos, olha, versículo 14, o Pai Criador, divino, terno, amoroso, cuidadoso, digno, compassivo, admirável, ele acolhe e convida seus filhos a irem a ele. O ambiente aqui é a presença do Pai. Pai que é o modelo de relacionamento paternal, criador e sustentador de tudo o que existe. Pai daqueles a quem adotou como filhos e que nomeou família dele, não só aqui, como também no céu. Então, gente, isso daqui é profundo. O comecinho do versículo 14. Ele se ajoelha, Paulo se ajoelha diante do Pai. E é diante do Pai que Paulo faz o seu pedido. É ajoelhado diante daquele que criou todas as coisas e, portanto, é o Pai, Criador e aquele também que sustenta todas as coisas. Então, Paulo está aqui nos mostrando que nós temos um Pai, que nós temos um Pai eterno. Depois, riquezas inesgotáveis em Cristo, no versículo 16. Riquezas do poder de Deus e direção do Espírito Santo para o bem-estar espiritual de todo fiel. O que é isso? É a capacitação.
ou seja, o poder para cumprir o propósito de Deus para os seus filhos. Quais são, né, os propósitos? Sermos santos e irrepreensíveis, sermos para o louvor da sua glória. Será que na nossa condição humana nós temos condições de fazermos isso? De cumprir isto? De sermos santos, de sermos irrepreensíveis? Sinceramente, eu creio que não, né? Deus não nos colocaria uma missão dessa se não nos capacitasse. E essa capacitação está nas riquezas inesgotáveis que nós temos em Cristo. E onde está o Espírito Santo? Em nós, Paulo diz, para que Cristo habite em nosso coração. Então, essa capacitação vem dele, do poder dele. E isso é muito importante que nós coloquemos claramente na nossa mente, para que dessa forma nós possamos nos apropriar disso, né? E viver uma experiência com Deus mais profunda, né? Aqui, fortalecidos, também no 16. Fortalecidos, fortificados, reforçados, revigorados. Isso tudo faz parte do resultado, né? O Senhor, conforme as riquezas da sua glória, nos preencha de força, determinação para exercitarmos a santidade e sermos irrepreensíveis. Isso vai ser num passe de mágica, no estalinho de dedos? Não, gente. Isso vai ser desenvolvido passo a passo, né? Nós não nascemos prontos, vamos dizer assim, espiritualmente. Assim como no nosso corpo físico, a gente nasce pequenininho. O neném do Renan tem quantos meses hoje, Renan? 3? 2? Dia 6/12 ele faz 3 meses. 3 meses. Fará. Então, ele não nasceu desse tamanho, ele nasceu menor. Ele nasceu com um rostinho diferente. E isto vai o quê? Mostrando o desenvolvimento. Nós temos um desenvolvimento físico natural. Então é da mesma maneira o nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos ter determinação para esse desenvolvimento espiritual acontecer. Então, como eu disse, determinação para exercitarmos a santidade e sermos irrepreensíveis, fortificando a fé para um proceder e uma conduta digna de quem faz parte da família de Deus. Então, nós fazemos parte, porque lá na eternidade nós fomos eleitos para sermos da família de Deus. E nós somos eleitos pelo Pai, diante de quem Paulo se ajoelhou aqui. Homem interior, versículo 16, a pessoa verdadeira, não a aparência externa. O relacionamento do homem com Deus inclui a pessoa inteira, a partir do seu íntimo, onde está a sua natureza, pensamentos e desejos, onde está a sua alma. É nesse ambiente que o poder do Espírito Santo, né, o dínamos, vai operar para que sejamos fortalecidos. Transformação de dentro para fora, autêntica, plena, que gera transformação nos outros também. Nós somos um corpo. Imagina se o corpo desenvolvesse uma parte e a outra não. Não ia ficar muito bom, né? Aqui é a mesma coisa. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, sendo que Ele é o cabeça. E essa transformação de dentro para fora, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus e ela afeta o outro. Como igreja aqui. Nós não podemos nos desassociar um do outro, certo? Nós somos membros de um mesmo corpo. Então isso não pode ser fingido, porque se você fizer aparência de, uma hora a máscara cai, né? É o que eu botei nessa última frase. Não pode ser fingido, precisa ser verdadeiro. E isso é algo que nós temos que buscar, nós temos que desejar, sabe? Nos esforçarmos para conseguir enxergar isso em nós. Mas o nosso esforço não é para que a gente tenha a ilusão de que nós faremos isso acontecer em nós. Nós precisamos estar rendidos, submissos, obedientes
ao que o Senhor nos ensina na palavra dele. Depois ainda, eu tenho esse versículo, eu achei muito oportuno esse versículo, né? Voltado ainda para o homem interior, a pessoa verdadeira, que as palavras da minha boca e a meditação, ou seja, a intimidade do meu ser, os meus pensamentos, os meus planos, tudo isso que acontece lá no meu coração, que isso tudo seja agradável ao Senhor, sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que essa aqui seja uma oração nossa, né, gente? No decorrer desses dias que se seguem, né? Isso aqui não é novidade, esse versículo, mas a aplicação dele pode trazer uma novidade de vida para nós. E isso é bastante importante, certo? Para nós estarmos praticando isso aqui. Depois, versículo 17. Cristo habite nos vossos corações, nos nossos corações. Que ele more, que ele fixe residência permanente. Alguém quer ler esse texto? O coração, centro dinâmico de onde flui a vida. É neste lugar, nesta sede da alma, que por meio do seu Espírito, Cristo vem habitar no íntimo do cristão mediante a fé. A fé se fortalece à medida que ele derrama os recursos das riquezas da sua glória em nós. Capítulo 2, do 7 ao 8. Nossa moradia aqui é provisória, mas quando Cristo habita, isso é completo, acabado. Ele mora na totalidade e de forma permanente. Alguém já pensou nisso de uma maneira diferente dessa? Eu queria ouvir a classe. Você já pensou nisso? De que o habitar de Cristo na nossa vida, no nosso coração, ou seja, aí no centro dinâmico, né? De onde a vida flui. Você já pensou que isso é permanente? Que você tem em você o mesmo poder, o Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo e que o levou de volta ao céu. Este poder habita em mim e em você de forma permanente. Porque se você não pensou, põe a sua mente para pensar. Por quê? Porque isto é fundamental. Isto é essencial, gente. Nós não podemos estar desconectados dessa realidade, né? Fazemos parte de uma nova família, de uma nova sociedade, que é a sociedade que Cristo conquistou ali na cruz. Cristo habitando no nosso coração nos torna capazes de participar junto com todos os irmãos. Lembra que eu falei? Somos um corpo. Então, ele habitando no nosso coração, como habita, nos dá capacidade de participar juntos, nós participando juntos da extensão do amor dele. Somente quando temos raízes e alicerces profundos no amor de Cristo e solidamente nós estarmos firmados nele, é que nós vamos ter força. Força para amar o irmão da nossa igreja, o irmão que não é da nossa igreja, mas é de outra, um irmão. É só assim que a gente vai ter força para amar o irmão e poder para compreender o amor de Cristo. Então, o amor é inesgotável, na mesma proporção que ele é maravilhoso e também imenso. Então, transcende, escapa da nossa condição de compreender o amor de Deus na sua totalidade. Porém, nós podemos desfrutar dele. Lá no começo, lembra que a perguntinha? Você está seguro, você está confiante de que Deus ama você? Do amor dele por você? Bom, o amor de Deus é inesgotável. Da mesma forma que é maravilhoso e grande, imenso, gigantesco, universal, no sentido de você olhar para o céu, você vê o final do universo, você não vê. Então é comparativo aqui, né, essa minha fala. Quanto mais a gente se aproxima para conhecer o amor de Deus por nós, mais a gente tem para conhecer, porque ele é inesgotável. Então a limitação é nossa.
Não, e só existem algumas verdades teológicas, né, umas verdades básicas cristãs nisso, que é fundamental a gente sempre reforçar também e lembrar que quando você diz, e é exatamente o que eu creio e concordo, que Cristo habita em nós através do seu Espírito Santo de forma permanente, isso nos dá, por exemplo, a certeza, a segurança da nossa salvação, inclusive. Uhum. Né? E aí, quando eu tenho a certeza e a segurança da minha salvação, isso me deve produzir em mim paz, tranquilidade, deve, Uhum. como eu disse, acho que em algumas outras aulas, acabar ou pelo menos minimizar todos os meus gatilhos de ansiedade, aquilo que me tira a paz, aquilo que me tira a tranquilidade de viver, porque quando eu tenho essa certeza, eu lembro que eu sou um forasteiro, eu estou aqui nessa terra de passagem. O que eu tenho que fazer aqui é viver para a glória de Deus, né? Então, todo o resto, no bom sentido da palavra, é resto mesmo, né? Então, E um isso... detalhe, né, Renan? Isso tudo que você está falando faz parte das riquezas que nós temos em Cristo: a paz, o perdão, a segurança, a salvação, a alegria, inclusive a alegria da salvação. Isso tudo está dentro das riquezas que nós temos em Cristo, né? Uhum. É isso, pode continuar aí. Não, não, pode continuar. Você Não, mas aproveita. não era isso mesmo que eu ia dizer. Assim, é importante a gente ter essa certeza, porque isso nos ajuda, como eu disse, e eu creio muito nisso, a vencer as situações. Vencer, que eu digo, irmãos, é superar, é no sentido assim de saber lidar com Não as ter situações. desespero, né? Com as situações mais complexas da nossa vida, sabe? A gente está vivendo esse tempo de pandemia e aí muita gente cada vez mais se isolando, e eu quero dizer, não num sentido responsável, e temos sim que ser responsáveis em relações, mas no sentido assim, e às vezes entrando numa solidão profunda, eventualmente numa depressão profunda. O homem em Cristo, ele está dizendo aqui a palavra, ele tem plenitude de Deus, e alguém que tem plenitude de Deus não pode viver nesse estado permanente, é isso que eu quero É, dizer. Todos nós seremos exatamente. acometidos em algum momento de algum tipo de tribulação, mas isso não pode ser permanente, isso não é fruto de um Exatamente. cristão, né? Porque permanente, né, Renan? Renan em classe, né? Permanente é exatamente a morada do Espírito Santo em nós. Lembram que ele é o selo? Ele é o selo que nos garante até a nossa redenção. Então, isso não é um pouquinho hoje, amanhã não. Direto, gente. Direto. Você concluiu, Renan? Sim, sim, com certeza, porque senão também eu já Perfeito. atrapalho demais sua aula, são 10 para as Não, 10. imagina, não tem essa de atrapalhar. Porque a única coisa que é contra nós é o relógio, viu? Mas É o tudo bem. relógio, o relógio. Eu vou dar continuidade aqui para ver se a gente consegue ver o todo desse estudo. Bom, Paulo ora para que nós possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões, entender o tamanho, tentar enxergar o tamanho. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Aqui eu vou fazer alguns comentários, vou trazer uns comentários do pastor John Stott. Eu gosto muito desse pastor, do como ele escreve, da clareza com que ele traz os argumentos dele, e eu trouxe aqui porque eu achei muito importante. Bom, segundo o comentário dele, é bastante provável que Paulo aqui fez uso de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Isso é quando você usa de superlativos para expressar o que é autêntico. Então, no seu comentário, ele diz que parece legítimo dizer que... Eu vou compartilhar com vocês isso daqui. Espera aí só um pouquinho, que eu já vou passar essa tela. Acho muito importante que a gente veja junto. Aqui. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, especialmente judeus e gentios, que é o tema aqui desse capítulo, né? A gente estava vendo isso domingo passado. Suficientemente comprido para durar por toda a eternidade.
suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Então, se pode haver uma compreensão, uma olhadinha na extensão do amor de Cristo, ele é largo, comprido, profundo e alto, que tem poder para alcançar, abranger a totalidade das nossas vidas, da nossa necessidade. Depois aqui temos mais esse texto. Como viver a plenitude do amor de Cristo? Teremos o poder de compreender a dimensão do amor de Cristo somente com todos os santos. Gente, eu achei isso daqui fora de série. Fora de série. Eu confesso que sempre gostei muito de estar na igreja, sempre falei com todo mundo, nunca tive problemas com um irmão na igreja. E se alguma coisa ali aconteceu aqui ou lá, a gente resolveu, enfim. Eu não sou uma pessoa que tenha um histórico de dificuldades, de problemas dentro da igreja. Mas isso daqui eu confesso que eu não tinha lido ainda. Então, vou do começo de novo. Teremos o poder de compreender a dimensão do amor de Cristo somente com todos os santos. O cristão isolado pode até conhecer algo sobre o amor de Jesus. Sua compreensão desse amor, no entanto, estará limitada por sua experiência limitada. Então, a plenitude de Deus, do amor de Deus, tem a ver com eu e você estarmos juntos. A plenitude do amor de Deus é estarmos cheios do propósito dele para nós. É orarmos para sermos cheios dessa plenitude até o limite de receber, sem deixarmos de ser humanos. Consegue entender isso? Na nossa limitação, Deus nos dá a condição de termos dele, da sua essência, de modo que nós tenhamos assim esta melhoria, essa aproximação, essa experiência que vai se ampliando à medida que eu com vocês, meus irmãos, vocês comigo, vocês com os outros irmãos, juntos. Paulo fala isso para que juntamente eu e o meu irmão, e isso aqui é grande, isso aqui é profundo. E Deus vai reagir e vai nos encher à medida que nós estivermos enxergando essa nossa realidade. Por isso que no comecinho, o que o Renan falou, o que o texto também mostrou, o que a gente vem falando, Paulo nos abastece, ele nos dá a bagagem para a gente conseguir seguir na nossa viagem, né? Isso daqui é parte da bagagem. Você sozinho vai saber um tanto até sobre o amor de Cristo, mas juntos vai ser maior, juntos vai ser a experiência multiplicada. Vai ser o quanto eu sei, o quanto eu tenho de Cristo em mim e o quanto você tem de Cristo em você, fazendo a diferença. Então é aí que entra corpo. Nós somos corpo de Cristo. E nós não podemos tirar isso da nossa visão também, da nossa compreensão. Depois aqui, continuando, versículo 20. Infinitamente mais do que tudo. Excede, né? Vai além de todas as medidas de comparação. E aí eu coloquei o versículo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Aqui unindo cabeça e corpo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Porque ele é capaz de fazer, nós não podemos também tirar isso da nossa compreensão. É ele que é capaz. Eu coloquei aqui alguns acontecimentos que a Bíblia nos ensina, né? Que Ana queria um filho. Deus lhe deu Samuel, um sacerdote. Ele foi alguém que foi muito importante como sacerdote. Davi era feliz apacentando suas ovelhas. Deus o colocou para apacentar o povo de Israel. Ruth saiu de Moabe em busca de pão e ganhou uma família. O povo judeu esperava por um Messias libertador político e recebeu Jesus,
que deixou sua glória e se encarnou para quebrar de vez com o poder da morte e trazer para perto do Deus Santo o homem pecador que estava perdido. Então, gente, nós temos da parte de Deus todo o poder. É Ele que executa. Veja que o versículo fala isso. Há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, olha lá, que é capaz de fazer infinitamente mais. A Ele. É Ele que é capaz de fazer. Nós podemos pedir, como também diz aí, pedirmos ou pensarmos, né? Então aqui houve um pedido, essas pessoas tiveram diante de Deus. E Deus ouviu. Então é importante que nós tenhamos isso em nossa mente. Quem faz é o Senhor. O nosso esforço precisa ser no sentido de estar diante dele, de estarmos rendidos, gente, e desistir dos nossos jeitos, do nosso eu, não é uma tarefa fácil. É aí o nosso esforço, porque quem vai fazer não somos nós. Seria grande pretensão nossa, né? Podemos nos desanimar de tentar e tentar, acumularmos falhas e fracassos por tentarmos fazer o que não é para nós fazermos e sim para Deus. Quem é capaz de fazer é o Senhor e somente Ele, pelo poder dele em nós, que já habita em nós. A capacidade infinita de Deus operar além das nossas orações, pensamentos e sonhos é conforme o seu poder que opera em nós, individualmente, né? Ele habita em nós pela fé. Esse poder é aquele que ressuscitou a Cristo, que eu já disse isso. Aquele que ressuscitou a Cristo, aquele poder está em nós e o entronizou nos lugares celestiais, onde também nós já estamos com ele. Esse é o mesmo poder que opera no cristão e na igreja. Importante que nós tenhamos isso também vivo na nossa mente, no nosso coração. Ele é o cabeça. É ele que é exaltado no corpo, que é a igreja. Quando ele age e executa o seu bom propósito em nós, podemos pedir e pensar, mas é ele que é capaz de fazer. E ele é capaz de fazer infinitamente mais. Nós devemos confiar nisso. A ele seja a glória na igreja, ou seja, no corpo, que é a sua família, cujo Pai é Deus. A igreja é o lugar de exaltação de Cristo, né? É nela onde estão os que, por amor e misericórdia, ele escolheu lá na eternidade. Ele elegeu e predestinou. Esse povo particularmente seu, que foi alcançado por sua graça, somos nós esse povo. Isso não deve nos encher de orgulho, gente. Isso deve nos encher de agradecimento, de gratidão, de submissão, porque nós não merecíamos nada disso. Né? O que havia em mim para o Senhor me resgatar? Nada. Simplesmente isso. Nada. Uma nova sociedade regida pelo próprio Cristo, através do seu Espírito, uma nova humanidade, que é a família de Deus, que ama o Pai e ama uns aos outros. Eu botei aqui, ou pelo menos deveria se amar, né? Aí cada um vai avaliar o seu coração diante de Deus sobre isso. O amor é onde a vida deve ser plantada. A igreja é na sua perfeita união com Cristo, seu cabeça, como está lá no capítulo 1, 21 e 22, é o local da manifestação da glória que elevamos a Deus. Então, desse jeito que nós estamos aqui, mesmo que não estejamos pessoalmente um com o outro, né, o nosso coração, é de lá que vem essa união. Então, mesmo não estando com vocês, vocês não estando comigo e não estando junto com os outros, todos os outros da nossa igreja, nós permanecemos sendo a igreja. Então, o poder e o amor de Cristo se manifestam no seu corpo, que é a igreja, e todo louvor e glória são devidos a Ele mesmo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Nele nós fomos alcançados e nele nós fomos salvos. Eu achei isso muito importante. Então aqui já vamos encaminhando para o próximo
a próxima etapa desse nosso estudo, né, que é quando a carta se divide. Então aqui, veja, nós estamos sendo orientados a viver em união e perfeita união. Eu coloquei essa pergunta no grupo, né? Como se relacionam o amor e o poder de Deus? Olhando para a cruz, nós podemos ver os dois. O amor levou Cristo a morrer. O poder de Deus o ressuscitou. Então, se o amor tem poder de transformar morte em vida, perdido em salvo, ambos fazem parte do seu caráter. Então, ele é amor e seu poder sustenta todas as coisas. Por quanto tempo, gente? Permanentemente, pela eternidade. Esse texto está na nossa revista. Não está sequencial, mas eu achei ele também muito importante. Fundamentalmente, o amor de Deus é a base de todas as nossas esperanças. Ele é a fonte e a realização da nossa fé. É a base absoluta de sua graça para nós. Veja, eu estou falando o amor de Deus. É a base de todas as nossas esperanças. Lembram, nós podemos confiar, nos lançar. Jamais devemos desconfiar que Deus esteja deixando de nos amar. Isso não existe. A bênção do seu amor chega a nós não porque a mereçamos, mas somente e simplesmente por causa de sua graça, que é soberana. Contudo, ele derrama seu amor de maneira desmedida e somos convidados a compartilhar dos seus benefícios livremente. À luz das glórias do amor divino, como não estar completamente perdidos em admiração, amor e louvor a esse Deus? Como? Como que nós podemos ter um comportamento que esqueça disso, que não todos os dias, em todos os momentos, a gente esteja agradecendo, reconhecendo esse amor? Então precisa criar em nós esta reação, essa resposta. Nosso Deus nos ama para todo sempre. E isso é profundo, isso é grande, sabe? Isso precisa estar na nossa mente de uma forma muito intensa, muito verdadeira, muito presente. Deixa eu voltar aqui. Então, irmãos, nosso estudo de hoje, eu desejo e orei por isso, para que Deus estivesse então nos capacitando a entender, nos capacitando a exercer tudo isso que nós aprendemos lá no nosso íntimo, né? Que diante de Deus nós estejamos sendo muito francos com Ele. Se você não está conseguindo absorver tudo isso, vamos pedir a Deus. Paulo fala isso lá no capítulo 2, né? 1, lá no finalzinho do 1, quando ele fala para pedir o Espírito Santo que nos ilumine o entendimento. Então, que nós estejamos diante de Deus com esta postura de desejo de aprender, de conhecer, de conseguir colocar isso em prática, de conseguir nos apropriarmos dessas verdades. E já são 10 horas e 8 minutos, já passamos. Mas eu desejo que Deus esteja completando, através do Espírito Santo que habita aí em você e em mim, que Ele esteja completando esse ensino no nosso coração. Alguém tem alguma coisa para colocar, algo que deseja falar? Se não, nós vamos orar, tá? E orar para que Deus esteja completando esse ensino, que ele fique grudado no nosso coração, na nossa mente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por Tua palavra, muito obrigada porque o Senhor nos dá recursos inesgotáveis, Senhor, para desfrutarmos da Tua graça aqui e agora. Obrigada porque a Tua fidelidade se prova aqui também, Senhor. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E esse estudo de hoje nos prova que o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós e o Senhor é quem executa em nós
muito mais do que nós pedimos aqui, do que nós pensamos, do que nós podemos estar planejando, Senhor. O Senhor tem para nós sempre o melhor. Então, Senhor, que nós possamos nos descansar no Teu amor, que a gente consiga estar convicto de que em momento algum o Senhor nos deixará. Em momento algum nós estaremos sem os Teus recursos, Senhor. Tipo como abandonados, em hipótese alguma. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te suplicamos que nós estejamos nos comprometendo com essas verdades que a gente viu hoje aqui. Que nós estejamos desejosos, Senhor, de experimentar essa plenitude, de viver de um jeito surpreendente até para nós, à medida que nós estejamos exercendo a nossa fé, à medida que nós estejamos nos submetendo ao Senhor, à medida que nós estejamos dizendo não ao pecado, não ao nosso jeito, que a gente esteja rendidos. À medida que tudo isso estiver acontecendo, Senhor, nós vamos estar experimentando do Senhor algo novo, algo perfeito, como o Senhor é perfeito. Então, Pai, nos ajude, nos auxilie, Senhor. Nos permita o entendimento, ilumina o nosso entendimento com o Teu Espírito. Nós pedimos isso porque nós dependemos do Senhor e nós precisamos disso para estarmos crescendo, estarmos nos desenvolvendo espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Assim eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Obrigada. Amém. Bom dia. Deus esteja Fala, abençoando vocês. Deus abençoe vocês. Ah, é verdade. Tem a eleição ainda, né? Não vai ser fácil hoje também. Bom, vamos lá. Eu vou lá que eu vou subir lá na igreja agora também. Tchau, gente. Você vai lá agora? Vou subir lá. Eu moro aqui pertinho, né? Vou lá. Para você tá tão pertinho, né? Tá Eu fácil. precisava estar assim pertinho também. Um beijo. Olha, um abraço. Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau.